Som, testando, som. Oi. Sejam bem-vindos à aula de princípios de vida. Tem uma surpresa para vocês. Hoje tem uma... Vocês estão surpresos? Não, poxa. Acabaram com a minha surpresa com esse slide aí. Então, sejam bem-vindos. Procurem um lugar. Bem-vindo você também que nos assiste aí de casa. Para ajudar você, tem outra surpresa. A gente vai ajudar você a tirar 10 nessa prova de hoje. A gente vai fazer uma revisão daquelas. Caso você tenha esquecido de alguma coisa, a gente vai ajudar você a relembrar para você ir bem nessa prova. Você não precisa ficar nervoso. Aqui a prova é tudo que vocês viram nessa aula. O mais importante é a presença de vocês. E o que a gente falou na primeira aula? Qual o tema dessa matéria mesmo? Princípios, muito bem. Princípios são o ponto de vista de quem? De Deus. Sobre a vida e as regras que regem a vida. Esses dois pontos são os pontos mais importantes que vocês precisam lembrar. Para a prova, mas também para a vida. Uma vez que, independente da época, do contexto cultural, as pessoas que vão contra Deus não têm possibilidade de terem sucesso. Mas aquelas pessoas que obedecem a Deus vão ser abençoados. E a gente quer estar nesse grupo dos que vão ser abençoados. A regra sempre foi simples. O ser humano que complicou ao longo dos anos, com diferentes contextos, mas a bênção de Deus sempre esteve aí para que a gente pudesse receber. E o primeiro princípio que a gente vai trabalhar é autoimagem. E a autoimagem vai determinar como é que você vai viver. Então, é o princípio mais importante. Como é que o mundo compara? Compara uma pessoa com outra pessoa. Aí a gente compara, será que você tem tantos likes quanto aquele lá? Será que você ganha tão bem quanto aquele lá? Mas essa não é a forma correta de se comparar. Porque o mundo te compara se você usa mais, se você usa mais maquiagem, né? Nem todo mundo precisa usar maquiagem, gente. Eu fui lá na Coreia, gente, até os homens usam maquiagem, mas lá a pessoa está acostumada. Aqui você não precisa usar maquiagem também, porque vira tipo uma papa, né? A gente que é homem, a gente bate uma massa na cara se a gente usar maquiagem aqui no Amazonas. Então você não precisa fazer uma coisa dessas. Deus tem um outro sistema para medir quão belo você é, quantos likes você tem. Deus, ele vai te medir de acordo com o seu verdadeiro potencial. E sabe qual é o seu verdadeiro potencial? O quanto você pode se comparar ao caráter de Cristo. Esse é o verdadeiro potencial do cristão. Esse é um ponto importante também da prova, tá? Só estou dando pontos importantes para a prova. E quem não entende isso, começa a gerar uma auto-rejeição. Isso tem sinais bem claros. É aquela pessoa que não consegue fazer o que Deus mandou. Aquela pessoa que tem dificuldade de amar. E Deus manda amar. Aquela pessoa que gera um apego por um perfeccionismo. E aí isso gera problemas. Ninguém é perfeito. Então a pessoa começa a usar máscaras, começa a usar de outros recursos, se sensualiza. E esses não são os pontos que Deus admira na gente. E isso as pessoas
não se aceitam como são e, na verdade, nem aceitam como elas realmente deveriam se aceitar, de acordo com o potencial que Deus criou o ser humano. Então, o fundamento da autoaceitação, diferente do que as pessoas pensam, não é autoestima. Está onde? Na Bíblia, na teologia. A solução dos problemas está em Deus. Quem é o nosso dono, gente? Deus. Ele é o único que sabe para que eu fui feito, qual o meu potencial. E Ele é o responsável pelo meu objetivo de vida, pela minha herança social. O que você tem, o que você não tem, o lugar que você nasceu. Você queria ter nascido diferente, queria ter nascido num berço diferente. Mas você acredita que tudo coopera para o seu bem? Deus quis que você nascesse nessa época, desse jeito. Eu tive muita dificuldade, né? Dá para perceber, né, que eu não me encaixo muito assim, né? Eu destaco um pouco aqui. Mas eu tive uma dificuldade de me aceitar por um bom tempo, porque eu me entendo, eu nem sabia que eu era de fora, porque eu vim para o Brasil com 2 anos de idade. Então eu só percebia, desde criança, que eu era diferente. Mas com o tempo, Deus foi me mostrando, me ensinando. Na verdade, fui descobrindo quem é o meu verdadeiro dono. É Deus. No momento que você aceita isso, você sabe qual o potencial que você tem, por que Deus te colocou. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. E quando a gente fala de defeito, a Bíblia é clara. Algumas coisas a gente acha que é um defeito, porque os outros dizem. Mas o que que Deus diz sobre isso? Deus diz 3 coisas em relação aos defeitos. Se é um defeito que você pode corrigir, uma cirurgia para melhorar a sua vida, para melhorar teu coração, para melhorar tua respiração, se puder, corrija. O primeiro passo, se você tem capacidade, possibilidade, corrija. O segundo, quando nada disso é possível, a gente sempre pode fazer uma coisa, gente, é orar. Orar com fé. E Deus vai responder. Apóstolo Paulo tinha um espinho na carne que incomodava ele. E ele orou. E Deus disse: a minha fé te basta. Sim, Senhor. E tem algumas coisas que a gente considera defeito que não dá para mudar. São os defeitos que a gente acha que é imutável. Mas você pode pegar isso e transformar isso num marco na sua vida. Então, se você tem um defeito na sua vida, siga esses 3 passos. Se possível, corrija. Você pode também orar com fé. E a terceira parte é aprender a se gloriar nesses defeitos imutáveis. Estou dando pontos aqui da prova. Então, às vezes eu dou 2 pontos, e aí vai ter uma alternativa assim, olha, é a alternativa tal e tudo está certo. Aí vocês sabem, né? Fica a dica, tá? Os professores estão bonzinhos, né, bicho? Tá doido, né? Continuando aí, sobre essa parte de dificuldades. A gente falou também sobre defeitos imutáveis. E que a gente precisa se gloriar. A gente precisa ficar feliz, mesmo diante desses defeitos imutáveis. Coisas que a gente já nasce com elas, ou que acontecem na nossa vida difíceis, e que a gente precisa ainda glorificar a Deus diante desses problemas. E aí, como então que a gente se gloria? Como que a gente fica feliz com esses defeitos imutáveis?
a gente falou aqui que é uma marca de Deus. Nós temos que encarar como uma marca de Deus. Uma marca. Enxergar isso. Marca. O que eu estou falando mesmo, hein? Ah, tá. Sei, né? Vai que, né? Uma marca de Deus. A gente enxerga isso. Porque é só assim a gente vai também conseguir exaltar a Ele. A gente vai conseguir enxergar com os olhos dele o porquê que ele fez aquilo. Eu não sei se você lembra, mas a gente botou uma foto aqui daquele rapaz que é até palestrante, é cristão, que ele não tem os braços nem a perna, é só o tronco, lembra disso? É o Nick, e o sobrenome dele é um sobrenome diferente aí. Nick alguma coisa? Vujicic, algo assim, né? E ele, cara, é um cara super feliz, um cara bem com a vida, casado, tem filhos, dá palestra no mundo inteiro, e ele não tem nenhum membro, né? Nem os braços e nem as pernas. E ele glorifica a Deus diante disso. Nas pesquisas que a gente fez, eu encontrei outra pessoa, acho que é Marcos Rossi o nome dele. Tem um defeito genético. E ele é skatista, é DJ, é não sei o que, é um monte de coisa. Conseguiu usar da dificuldade dele para se alegrar. Na Bíblia, será que tem algum exemplo disso? João 9 conta lá sobre o cego de nascença. E o cego de nascença glorificou não só a ele, não só os pais, mas também a Jesus naquela época ali. Com a cura que Jesus deu a ele, ele deu uma ênfase ali nos milagres de Jesus. Então, quando você vê aí como glorificar esses defeitos imutáveis, lembre-se de que a gente tem que enxergar isso como uma marca de Deus. Aí a gente começou a falar, acabamos aí a nossa aula de número 1, a nossa primeira aula, acabando exatamente nesse ponto, sobre esses defeitos imutáveis. E começamos a aula 2, falando sobre a autoridade. E na aula 2, lá em autoridade, a gente já começou falando assim, cara, por que existe autoridade? Será que é legal alguém ficar mandando em você toda hora? Ter sempre alguém guiando você? E nós dissemos que sim, é importante. Primeiro, o princípio de autoridade, ele faz parte da natureza de Deus. É a primeira coisa que a gente já aprendeu nessa aula de número 2. Esse princípio de autoridade, ele sempre existe. Sempre existiu, né? Continua existindo e sempre vai existir. No céu, a gente vai continuar tendo autoridades. Inclusive, os 2 últimos cultos que nós assistimos, né? Óbvio que vocês não assistiram o culto de hoje, né? Então os 2 últimos cultos, os últimos domingos, foram sobre aí, né, o fim dos tempos. E nós vimos alguns princípios sobre autoridade lá no céu. Então, quando nós subirmos, ainda assim vão existir princípios de autoridade. E nós vamos ver que sempre existiu, continua existindo hoje e sempre vai existir. Então, esse princípio de autoridade, ele faz parte da natureza de Deus. Lembra aí? Defeitos imutáveis, é o que mesmo? Bom dia, pessoal. Vamos? Nada aconteceu, né? Bem-vindos à aula 1, princípios de vida. Defeitos imutáveis, é o quê? A marca, exatamente. E autoridade? Autoridade nunca existiu? Sempre existiu, né? Porque faz parte do quê? Da natureza de Deus. Deus que criou tudo, criador dos céus e da terra, a natureza dele, a essência dele, já é algo que já existe ali, autoridade. E é por isso que existe autoridade na nossa vida. Agora, existe autoridade. Ok, a gente entendeu isso. Mas por que Deus colocou autoridade na nossa vida? Por que essa chatice, né? Caramba, sempre tem que ter alguém ali, né, guiando a gente, direcionando. Por quê? Existe, a gente sabe que tem, mas por quê? Por 3 razões que nós falamos na nossa aula. Falamos aí que crescemos em sabedoria e caráter, nos protege das tentações. A autoridade faz a gente crescer em sabedoria e caráter, protege a gente das tentações e também nós recebemos
direção na nossa vida. Ou seja, nós falamos aí que a autoridade, ela não é uma prisão. Não é porque você tem uma autoridade ali que você não consegue fazer algo diferente do que está proposto ali. Não é isso. Mas é uma proteção. Nós demos vários exemplos aí sobre guardas de trânsito, o próprio sinal. As leis de trânsito são um excelente exemplo de proteção para a gente. Passa um sinal vermelho aí, para tu ver. É uma proteção. Vai contra o que o guarda está falando ali na hora do rush ali, né? Na hora que tem muito movimento de carro. Você pode se acidentar. Então são alguns exemplos que a autoridade nos protege. A autoridade nos dá direção. Faz assim, ó, direção, faz aí. Direção, exatamente. Então esse princípio de autoridade Deus colocou na nossa vida por 3 motivos que nós falamos: crescer em sabedoria e também nos dar direção na nossa vida. Agora, quando a gente se rebela, quando a gente vai contra as nossas autoridades, nós temos consequências. Primeira coisa, o nosso ministério, ele é prejudicado. Ele não cresce. Ah, Bebe, tu está falando sobre ministério aqui na igreja, é? Meu ministério com a tua? Também. Mas eu vou mais fundo. Eu estou falando do seu testemunho. Eu estou falando do seu exemplo. Do seu ministério de vida. Esse é o ministério que também sai prejudicado. Se você lembra, na nossa aula, a gente deu um exemplo aqui sobre um convite simples da Páscoa. A gente pode usar esse exemplo agora. Semana que vem aí a nossa Páscoa. Como é que você vai convidar alguém, um convite que é super especial, que é individual, que é aquela pessoa que você tem uma intimidade, e você vai convidar para a Páscoa? Como que você vai fazer isso? Se você lá no seu trabalho, às vezes faz coisas que não agradam a Deus. Se você lá na sua vizinhança é todo carrancudo, fala com ninguém, quero nem saber, estou na minha bolha é aqui na NIB, só falo com gente da NIB. Se não tiver a camisa da NIB, nem fala comigo. Como é que tu vai convidar uma pessoa dessa? Esse é o ministério que sai prejudicado. Então, quando a gente vai contra autoridades, o nosso ministério de vida, principalmente, não cresce, não evolui. E a gente se rebela por causa de 3 coisas. Existem 3 motivos de se rebelar aí. A gente trouxe 3, na verdade. Existem mais, né? Mas a gente trouxe 3 motivos do porquê que nós nos rebelamos. Primeiro, a gente acha que está sendo enganado. E mais uma vez, os exemplos aí de trânsito são maravilhosos, né? Não, eu que sei dirigir, pô. Pra que esse guarda está aqui mandando eu ir só pela direita? Não, vou pela esquerda. Aí tem um buraco que tu não viu. Tem um cone que tu arrasta. Né? A gente sempre acha que está sendo enganado. Ele não sabe de nada. Estamos achando que somos enganados. O homem, o homem natural, né? A gente fica com o espírito ferido. O nosso ego. Usando esse mesmo exemplo, principalmente homens, né? A gente fala assim, cara, eu que sei dirigir. É doido, meu pai que me ensinou, mano. Tirei minha carteira de primeira. É o ego. Mexe com a gente. A gente fala, cara, não é possível. Esse cara está falando que eu não sei. Eu sei. Então o nosso espírito fica ferido. A gente acha que é enganado. E também a gente fica magoado com isso. Isso aqui mexe com a gente. Esses são alguns dos motivos que fazem a gente se rebelar contra uma autoridade. Eu tô sentindo vocês meio tenso assim. Tá tudo bem? Vocês estão com medo da prova, é? Não, né? Tem alguém que acordou mais cedo para estudar para a prova? Ninguém, só um rapaz lá atrás. Ei, dá um sorriso para a pessoa do lado e fala assim, vamos passar nessa prova. É, tá muito fácil.
São só 78 questões. Olha só. Larga esse material. O E1 já deu 4 questões. O ABEB deu 8. Então, às vezes, tu tá agoniado e tu não presta atenção na gente, a gente está dando as questões para vocês. A gente é legal, confia. A gente passou 5 semanas batendo em você, não foi? Fala a verdade. Foi. Que eu passo no corredor e lá vem aquele professor lá. Mas hoje a gente vai ser legal. Não vai, Bebe? Vai ser legal, tá? Vamos continuar nossa revisão. O Abebe estava falando de autoridade. A gente viu que a autoridade tem 4 estruturas básicas: família, governo, igreja e trabalho. Repita comigo: família, governo, igreja, trabalho. Família, governo, igreja, trabalho. Vai! Família, governo, igreja, trabalho. Rapaz, tu vê. Dentro dessas estruturas, a gente viu que cada autoridade dessa, cada contexto de autoridade, tem uma hierarquia. Na família, como é que é? Me fala, na família, como é que é a autoridade? Quem manda na parada? Não. Pai, sou eu. É nada. Quem manda? A mãe, olha. Vá se converter, rapaz. Olha. A senhora que é 48 anos casada, né? Oxe, ele sorri. Tem uma hora que é assim, Fabão, o cara sorri. Tá bom. Na família, você viu que primeiro é Deus, depois pai, mães, filhos, não foi? Lembra do guarda-chuva? Quem lembra daquele guarda-chuva lá? Pois é. Então, dentro da família, essa é a autoridade. Dentro do governo, nós temos líderes nacionais, líderes locais, né? Então, tem aí também uma autoridade federal, estadual e depois municipal. Dentro da igreja, aqui na NIB, bora ver se tu sabe. Tem hierarquia? Tem hierarquia. Nosso pastor ungido é o pastor Davi, depois tem os pastores, depois tem os líderes e depois os liderados. Né? Às vezes o liderado é líder, às vezes, enfim. Tem que ter uma hierarquia, senão não funciona. E a gente tem que orar. Ei, fala a verdade. Quem essa semana orou pelos nossos pastores? Olha que legal. Tem que orar. Deve ser muita bronca. São 14 mil pessoas, gente. Será que tem problema? O que vocês acham? É por isso que às vezes o líder já tem que resolver. Aí o coordenador tem que resolver. Para só chegar para pastor quando o negócio estiver pipocando. Porque senão eles ficam doidos. Tá? Então, nós precisamos respeitar essa hierarquia, tá? Dentro da igreja. Dentro do trabalho. Lá no seu trabalho, tem alguém que manda? Ou é você? Não é você, não? Ninguém aqui é dono do seu próprio negócio? Tem sim, tem os empresários aqui. Mas dentro do trabalho tem o empregador e o empregado. Mas o meu empregador não tem Cristo. Eu vou obedecer? Vai, me responde. Vai mesmo? Vai, mano. Porque na hora do convite, como é que o teu chefe, que tu não quer obedecer porque ele não tem Cristo, como é que ele vai receber o convite? Né? Então, você precisa obedecer também. Então, em cada uma dessas estruturas, tem uma autoridade. Renan, quando essa autoridade que não tem Cristo, eu preciso obedecer tudo que ela manda? Vai? Sim ou não? Vocês estão com medo, é?
Quando ela pedir algo contra a palavra do Senhor, você obedece ou você não obedece? Não obedece, você sofre. Ou você apela, ou você tenta conversar, ou você tenta negociar, mas não obedece. Tá? Você obedece à lei dos homens. Quando vai contra a palavra do Senhor, é ela que tem a autoridade máxima na sua vida. Tá? Uma vez eu estava no meu trabalho e faz a sentença desse jeito. Não vou fazer. Não vai? Não vou fazer. Resumo da parada, mudança de setor, baixa salário. É assim, o mundo é assim. Não obedeceu como eles querem, vai sofrer. Mas eu prefiro sofrer aqui e obedecer quem? O papai. Tá bom? Então, quando alguma autoridade pedir de você uma ação errada, você vai fazer 3 coisas. Avaliar suas atitudes, primeira coisa. Apelar à autoridade e sofrer por agir corretamente, prova a questão 12. Avaliar suas atitudes, apelar à autoridade e sofrer por agir corretamente. Então, resumindo, revisamos a autoridade, está ali, ó, revisamos a autoridade. Depois de autoridade, qual foi o assunto? Quem lembra? Consciência limpa. O que é uma consciência limpa? Vai. Se essa prova fosse para escrever, olha, eu não sei como é que seria a sua vida. Ainda bem que é de marcar, né? A gente viu consciência limpa. O que é consciência limpa? Saber que estou em paz diante de Deus e diante dos... Faz assim, diante dos... E diante de Deus e diante dos... E diante da obediência a... Faz aí comigo, faz comigo. Obediência a... Isso. Vai. Tu vai errar. Negócio de consciência limpa, eu sempre lembro da minha vida, cara. Ensino médio, sei lá no colégio militar. Tem alguém que está no colégio militar ali do centro? Olha aí a galera. Eu nunca fui bom em física. Alguém aqui é bom em física? No colégio era bom em física? Ninguém. Tem os 2 doidos ali. Eu nunca entendi física. Que tinha um negócio de pêndulo e corre para um lado e gira para o outro e velocidade. Eu nunca consegui entender a matéria de física. Só que teve uma vez, no 3º ano, que eu precisava de 6 pontos para passar em física. 6 pontos. Aí o rapaz, vou estudar aqui, mas eu sei que a minha vida é voltar para cá ano que vem. Aí, de manhã, na prova, ia começar a prova, chegou os alunos e falaram assim, Renan, resolvemos o nosso problema. Resolvemos o nosso problema. Vai dar tudo certo. Eu falei, o que foi, mano? Pegamos a prova. Conseguimos o gabarito da prova, Zian. Conseguimos. Estamos bem, vai dar tudo certo. Aí escuta essa, Fábio. Aí eu olhei assim. Sabe quando a pessoa se treme todinha? Me dá. Mas aí eu falei, rapaz, não, cara, eu não vou querer isso não, porque senão isso aí... A mamãe sempre falava, olha, se tu fizer besteira... Ela falava assim, se tu apanhar fora de casa, vai... Em casa tu vai apanhar de novo. Então, cuidado, o que tu faz? Aí vinha a voz da mamãe no meu ouvido, olha. Aí eu, mano, não quero não, mano. Tu tem certeza? Tá aqui o gabarito, tá tudo aqui. Só é tu botar a letra lá. Eu falei, não, mano, não vou não. Minha consciência ficou limpa. Acabou meu tempo. Resumindo, a sala tinha 35 alunos. 29 usaram gabarito.
Aí o professor pega a prova para corrigir e fala assim, Joãozinho 10? Nunca estudou. 10? Na minha prova final. Aí ele começou a ver os meninos. Não sei quem, 10, 10, 10. Tem alguma coisa errada. E os meninos são tão burros que eles botaram todas as questões, pô. Eu vou botar para tirar 9, não, tudo 10. Aí o professor quer saber, puxa as câmeras. Aí tá lá os meninos entrando dentro da sala do professor, com a chave. Aí sai uns 5 assim, ó. Os 29 foram expulsos. Colégio militar, meu irmão. Não tem brincadeirinha de advertência. Os 29 foram expulsos. Os outros, que era a maioria CDF que tinha estudado, e eu, não peguei a prova. Aí o professor corrigiu minha prova. Eu precisava de quanto? Quanto eu tirei? 5,5. Mas olha para mim, tu acredita que o professor me chamou na sala dele e falou assim, por você não ter pego a prova, eu vou lhe dar meio ponto. Glória a Deus, aleluia! Eu tirei 6 e passei com a consciência. Tá doido, é? Já até me perdi. Bora voltar, bora à prova. Outra coisa, consciência limpa não é só ausência de culpa, ela produz frutos. Produz frutos concretos. Sensatez, equilíbrio, facilidade de amar e ausência de medo, tá? E por último, como é que eu afino a minha consciência? À luz de Cristo, a obediência às autoridades e ao Espírito Santo. Já era, pegou isso aí, acabou tua prova. Agora entendi porque o Renan deu uma questão da prova para vocês, ó. Foi a 12 que você deu, né, Renan? Tá bom. Então, consciência limpa é fundamental para você passar na prova. Mas tem coisas que destroem essa consciência limpa. Tem muitas coisas. Ouvir a carne, ceder à tentação, viver de acordo com uma razão humana, amizades erradas e amargura. Mas eu quero que você só grave amizades erradas. É porque é questão da prova? Não, não é só isso não, tá? Mas porque eu tenho 2 filhos. E desde criança a gente educa eles a se comportarem corretamente, não falar palavrão, ser educado, dar bom dia, com licença. Aí vão para a escola. Não demora muito, o menino volta. Pai, não faz isso não, tá leso, é? O quê? De onde você aprendeu essa palavra? Ah, todo mundo fala na escola. Daqui a um tempo, eu pego uma advertência, ele brigou na escola. Brigou na escola? Onde é que ele briga? Amizades erradas. E cada um desses fatores que a gente falou é importante. Mas cada um desses fatores, com o tempo, vai cauterizando a sua consciência. Você vai ficando insensível. É como se fosse um remédio que adormece. Você sabia que tem substâncias que deixam dormente? Alguém já foi mordido por um morcego? Poxa, ninguém? Já? Mas é nós dois então, né? O morcego, na saliva dele, tem um anestésico. E aí, quando o morcego vai lá e dá aquela dentada, você não sente. Não é só isso, mas como o morcego também tem um anticoagulante.
A gente acha que morcego é que nem vampiro, vai lá, né? Crava os dentão e suga. Não. Ele vai lá, faz uma feridinha, você não sente, porque a saliva tem um anestésico e tem um anticoagulante. Nisso, o sangue vai jorrando. Ele não tem mais trabalho nenhum. Ele vai lá só lamber o sangue. E a consciência, quando ela não fica mais pura, você vai ficando dormente. E vai te contaminando. E daqui a pouco, você silencia a tua consciência. Não sente mais nada. Só para continuar a história, eu parei o sangramento, tá, gente? Eu sobrevivi. Estou aqui com vocês. Mas, uma vez que você silencia a tua consciência, você está desprotegido. Você vai ser atacado. E a consciência vai pesando cada vez mais. Enquanto você não limpar a tua consciência, você vai sofrer. A principal desculpa que a gente dá, a mais comum é: vou resolver isso mais tarde, quando der, quando tiver tempo. Aliás, eu não tenho tempo esses dias. Essa é a pior desculpa que você pode dar. Você está falando que, não, eu não estou priorizando limpar a minha consciência. Isso não é importante para mim. Quando você deixa de priorizar isso, a tua consciência vai pesando cada vez mais e mais. Paz, sério que ninguém foi mordido por um morcego, gente? Rapaz, é ruim demais. Eu não senti quando o morcego me mordeu. Só senti um meladinho no pé. Aí daqui a um tempo, poxa, tô com tanto sono, deixa eu dormir mais um pouquinho. Tava dormindo na rede, com o pé para cima. O meladinho chegou no joelho. Tá estranho, né? Tá tudo molhado aqui até o meu joelho. Aí eu falei, não, vou dormir mais um pouquinho. Aí eu já tava melado até a cintura. Falei, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma goteira aqui em cima. Quando eu vi, liguei a luz, estava encharcado de sangue. Enquanto eu não limpei aquela ferida, o sangue não parou. No momento que eu limpei, aí doeu, gente. O anestésico passou, mas o sangue parou. Então, tem duas formas de você se limpar em relação à consciência. Vocês aprenderam aqui. Um é pedir perdão e o outro é perdoar. Repita comigo. Pedir perdão e perdoar. Tem que ter essas duas coisas. Não porque vai cair na prova, mas porque quando você pede perdão, você está tratando o seu passado. E quando você perdoa, você está tratando o seu futuro. Está livrando a sua vida de uma vida de amargura, de sofrimento. Um não pode ficar sem o outro. Na prova, você não pode marcar um e não marcar o outro. Vai estar as duas lá. Aí tu marca todas estão. Vamos lá, todas estão corretas. Muito bem, tá? E quando a gente pede perdão, a gente tem que saber distinguir se aquela ofensa foi feita realmente para você ou se não é só um sentimento. Então você tem que distinguir entre sentimentos e ofensas reais. Puxa, o pastor entrou, deu bom dia para todo mundo aqui no auditório, não deu bom dia para mim. Não, eu estou ofendido. Olha aí, o pastor vai conseguir dar bom dia para todo mundo aqui? Não, tem que ver se aquela ofensa foi só um sentimento que você teve ou se ele realmente te ofendeu. Outra coisa é pedir perdão somente da pessoa ofendida.
Não sair pedindo perdão para a mãe da pessoa, para a irmã da pessoa. Daqui a pouco, isso vira fofoca, uma dor de cabeça. E confessar tudo de uma vez. Não vai dar em parcelas. Isso só vai prolongar o sofrimento da pessoa. E isso garante que, esses princípios garantem que você vai pedir perdão de uma forma correta, limpa, real. E não aquela coisa só superficial. Enquanto a gente fala de perdão, tem gente que fala que não, eu não consigo perdoar. Isso mexe muito comigo. Eu sofro quando eu vou lá pedir perdão. Só que emoções, nesse sentido, fazem parte do nosso velho homem. Não fazem parte do novo homem. Quando a gente se torna novo homem, a gente recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é diferente do velho homem. Ele tem domínio próprio, tem disciplina. E quando você recebe o Espírito Santo, lembra que você foi perdoado por Jesus, pelo que Ele fez na cruz. E agora você tem esse Espírito, o Espírito que pode perdoar. Estão ligados aqui comigo? Estão acordados? Vamos embora. Beleza. Continuando aí, nós falamos ainda sobre perdão e amargura. Nós começamos a entrar nesses assuntos, né, lá na quarta aula, e também continuamos aí na quinta aula a falar sobre isso. A gente falou sobre 6 aspectos do perdão. Eu não vou pedir para você lembrar dos 6, mas eu quero que você lembre de um deles. Que o perdão, inclusive foi, acho que o primeiro que a gente falou. O perdão, ele reconhece que o ofensor, ele já está recebendo as consequências da ofensa. Quando a gente se deixa começar a pedir o perdão, quando a gente entende isso, uma das primeiras coisas que a gente faz é reconhecer que o ofensor, aquela pessoa ali que está ali ofendendo, ela já está sofrendo as consequências. Você não precisa se vingar daquela pessoa. E se você lembrar das aulas anteriores, você vai lembrar do exemplo que eu dei. Que eu tentei achar um exemplo onde eu era ofendido, né? E acabei achando um exemplo que eu era o ofensor. Né? Lembra lá do futebol? Que eu queria ir para as vias de fato com a pessoa lá, e ele só me oferecia água. Lembra disso? Vem cá, bebe, me dengue. Eu quero saber de água. Ele crente, cristão, e um bom cristão. E ele já entendeu, ele tinha entendido. Você que não lembra, né? Ele já tinha entendido que eu estava sofrendo as consequências. A cada vez que ele me oferecia alguma coisa, né? Água, almoço, sei lá o que ele me oferecia lá, era um monte de coisa. Eu ficava com mais raiva dele. Ou seja, isso ia me corroendo. E lá depois, quando eu pedi perdão dele, ele falou, maninho, demorou, né, mano? Demorou. Vai lá agora aí. Faz o teu papel de cristão. Se tu é um crente certo mesmo, usando as palavras do pastor Clício, né? Se a tua vida presta, vai, mano, agora. É isso que eu estou fazendo. Tentando, né? Mas demorei para esse amigo. Foram quase 6 anos na faculdade. E eu era o ofensor. E ele já tinha entendido que eu já estava sofrendo as consequências. O perdão ele já tinha liberado para mim. Acho que nem mágoa ele nunca teve. Mas eu já estava sofrendo as consequências daquilo. Cadê o Ricardo? O Ricardo está ali, né? O Ricardo lembra dessa época, lembra, Ricardo? O Ricardo fez faculdade comigo. Ele lembra, ele sabe quem é. Ele sabe. Aquele time lá, Ricardo. Aquele time lá. É esse mesmo, esse mesmo. Ele sabe, tá? Depois pergunta do Ricardo. O Ricardo sabe.
Ou seja, eu já estava sofrendo as consequências daquela ofensa. Agora, quando a gente não perdoa, a falta do perdão, ela gera uma amargura. E essa amargura, ela tem consequências aí concretas na nossa vida. Algumas consequências que a gente falou aqui. Consequências físicas, consequências emocionais, consequências mentais, consequências espirituais. E ainda mais a multiplicação da amargura. Vou ser prático aqui para você entender. Quando a gente não perdoa, aí começa a cair cabelo. Aí começa você a definhar, como Davi falou lá em Salmos. Você começa a ficar abatido. Você começa a ficar triste, pálido. Às vezes, né, em alguns tem aquele processo, os médicos aí me corrijam, tá? Eu acho que é psoríase, não sei como é que é, aquele negócio que fica, né? Um monte de, meio que caspa, meio que alguma coisa, não sei. Eu acho que é isso, né? É isso, irmão? É por aí. Começa a dar esses negócios na cara, no corpo. A pessoa está estressada ali. Tudo isso vai acontecendo e você consegue ver. É algo prático, não é algo que eu estou imaginando. Ah, Bebe, é uma metáfora, né? Pode ser que aconteça. Não. Acontece. O definhar que Davi estava falando não era que ele estava imaginando, não. Ele estava definhando mesmo. Você, nesse processo, quando não acontece um perdão, quando você está com aquela amargura, essa multiplicação da amargura, existe sim esses problemas físicos, mentais, emocionais. Isso é nítido, você consegue ver. E aí existem as consequências dessa amargura, as consequências espirituais são graves. Quando você não consegue liberar esse perdão, essa amargura começa a se multiplicar, essa parte principalmente espiritual, você começa a ficar com incapacidade de amar a Deus. É engraçado, né, que a gente fala alguma coisa que o pessoal, incapacidade de amar a Deus. Só está focado na prova, eles estão focados na prova. Você se torna incapaz de amar a Deus, ou pelo menos da forma que Ele gostaria que você amasse Ele. Você começa a duvidar da sua salvação. Será que eu sou salvo? Rapaz, para que eu preciso para esse ministério? Rapaz, para quê? Estou tanto tempo na igreja, 20 anos. Para que eu preciso servir? Dúvidas sobre a salvação. E obstáculo ao crescimento dos outros. Vou ficar mais claro aqui. Eu vou ser mais claro. É impossível a gente estar aqui na 209, né? E essas primeiras meia hora a gente, quando tem algum evento especial, né? Hoje eu acho que está tendo Teens, né? Deve estar tendo o coral do Teens, né? E o Teens, para mim, é maravilhoso o Teens, tá? Eu sou empolgado. As músicas dos Teens são incríveis, né? Aí eu tava aqui escutando, caraca, quando eu ver o culto hoje, cara, vai ser incrível, né? Eu vou dançar, não sei o quê. Aí tu imagina alguém com amargura. Eu tava pensando e estudando essa parte aqui agora, eu falei, cara, imagina alguém com amargura ouvindo o coral do Teens. O melhor dia do meu viver foi quando te entreguei. O meu coração se prende. O cara empolgado, ele tá aqui, ó. Coração se prende ao teu movimento. O cara com amargura, ele não consegue. Ele não consegue, pô. Não vá falar isso a alguém no culto, né? Você tem que ir lá com o seu irmão, cuidar dele. Mas você percebe, é nítido isso. Você não consegue amar a Deus, cara. Ali é um momento ali que você está louvando ao Senhor. Eu já falei que eu sou empolgado, né? Nessas partes de coreografia. Cara, eu amo isso aí, coral do Kids, coral do Teens, dos jovens. Eu acho incrível. Mas você percebe alguém que não consegue amar a Deus ali. Ele está travado. Talvez ele esteja duvidando da salvação dele.
Aí, meu líder, me perdoa, Renan, olha. Mas, casamento, a gente sempre volta para falar de casamento, né? Você cria obstáculos para outras pessoas amarem a Deus. Eu vou dar um exemplo clássico aqui de casamento. Se você está com uma amargura, está com alguma rusga, uma falta de perdão, aí o marido ou a esposa fala, amor, nem sabe, ó, estava no culto do coral do... Poxa, top. Aí encontrei um amigo lá, conheci, convidei ele para tomar um café. Que tomar café o quê, rapaz? Para que tomar café? E sem nem perceber, você está podando a hospitalidade do seu marido, da sua esposa, por conta dessa amargura. Não está legal em casa. E aí você cria obstáculos dessa pessoa também amar a Deus. Então prejudica você a amar a Deus. Você começa a duvidar da sua salvação. E também prejudica outras pessoas, cria obstáculos para amar a Deus. Como a gente então desenvolve um espírito perdoador? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente melhora? Eu quero que você saia daqui entendendo que para desenvolver isso, Deus ele vai colocar qualidades na sua vida. Deus ele vai, diante desse espírito perdoador, ele começa a desenvolver qualidades em você. E outra, a gente precisa encarar esse perdão, esse processo de perdoar, como algo comum na nossa vida cristã. Todo mundo vai passar por isso. E entenda uma coisa, se você já passou, ou se vai passar, é sinônimo de que João 1,12 lá, você se tornou filho de Deus. Você é filho dele, e ele está cuidando de você. Então, em algum momento da sua vida, nós teremos que desenvolver esse espírito perdoador, porque Deus vai desenvolver uma qualidade na nossa vida, e isso é comum na vida dos filhos de Deus. Vamos parar de enrolação? Eu vou dar para você algum tempinho para você dar uma olhada rápida no seu caderno, vai? Já, pode guardar. Chegou o momento, meu amigo, guarde o seu material. Se despeça da sua esposa e do seu marido. A prova vai ser de dupla, tá bom? Você e o Espírito Santo. Não venha não. Você de casa, meu irmão, se prepare. Coloque esse caderno aí lá pro seu quarto, porque a gente vai começar a nossa prova, tá bom? O ideal é que você destaque uma folha. Destaque uma folha aí do seu caderno. Se você não tiver, peça do seu irmão aí do lado. Pegue sua caneta, tá bom? O ideal é que seja uma caneta, tá bom? A prova é individual. E aí o que eu faria no seu lugar? Eu já colocaria o questão número 1 a questão 25. Coloque aí, vamos lá, do 1 ao 25. São 25 questões a nossa prova, tá bom? Vou esperar você. Do 1, pula uma linha, número 2, até a questão de número 25. São 25 questões, a maioria delas é múltipla escolha, tá? Tudo aquilo que você viu nas nossas questões das outras aulas. Não tem surpresa aqui, tá?
não tem pegadinha, tá? É tudo que você aprendeu, tudo que você viu, tudo que estava na nossa revisão hoje. Não se preocupe, que não vai fugir disso. Nós temos algumas questões de falso verdadeiro. Então, algumas questões você vai colocar A, B ou C. Outras você vai colocar V para verdadeiro e F para falso, tá bom? E vai ter uma questão que é de coluna. Vai ter uma coluna aqui com os números e você vai preencher a outra coluna com esses números, tá? Então vai ter uma questão que você vai colocar lá uma sequência de números, tá bom? Qualquer dúvida, olhe para mim, qualquer dúvida, não deixe de chamar os meninos de verde ali, o Abebe, o E1, tá? E eu, que a gente vai estar ajudando você, tá? Duas informações importantes antes da gente começar a nossa prova. Nós temos um bônus para você. Quem gosta de bônus? Pouca gente, né? Então só vocês vão ganhar o bônus. Se você veio todas as aulas, você já tem direito a 1 ponto. Quem veio todas as aulas? Olha aí, muita gente, né? Crente não mente, viu? Outro bônus. Se você tá... Deixa eu olhar. Pouca gente, eu acho. Com uma apostila organizada. Ih, professor. Serve um caderno, tudo anotadinho? Serve. Serve uma folha? Não. Cadê a apostila toda organizada? Vai, cadê? Olha aí. Menino, tô levantando. Oh, meu Deus. Tá bom, eu vou considerar. Olha, no plástico, é? O resto não tá com nada organizado aí. Veio só por vir, foi? Tá bom. Então, quando acabar a prova, a gente vai estar orientando você. Você vai ver quantas questões você acertou. E aí você vai ter direito a esses pontos. Quando você estiver fazendo a questão, a gente vai fazer a questão, vai corrigir na hora e você vai colocar lá um certo ou errado. Beleza? Combinado? Estão prontos? Sim ou não? Pergunta para a pessoa do lado, você está pronto? Vai. Porque eu não vou te ajudar. Pode falar, vai. Eu não vou te ajudar, é só tu, irmão. Não adianta a esposa ficar com raiva, não adianta. Vocês se resolvem no almoço. Prova é prova, é individual, tá bom? Vamos começar a prova? E1? Vamos embora, então. Fiquei com a parte mais legal, o início. Então vamos lá? Preparados? Questão número 1. O conceito da palavra princípios. Letra A, ponto de vista de Deus sobre a vida. Letra B, regras que regem a vida. E letra C, todas são verdadeiras. Pense aí para marcar a letra correta. Pense muito não. Qual a resposta correta? C, tá? As duas são verdadeiras, não dá para separar uma da outra. São todas fazendo parte do princípio. Vocês acertaram, né? Questão número 2. Verdade importante sobre autoimagem. Letra A. O ponto de comparação é o caráter de Cristo. Letra B. O mundo não mede pessoa contra pessoa. Letra C. Deus me mede de acordo com a minha aparência. A, B ou C? Quando o negócio está errado, tá tão errado, né? Dá uma dor de cabeça. Tão errado que está o errado. Não olhe muito não. Qual a resposta?
Letra A, muito bem. Na verdade, o mundo mede pessoa contra pessoa. E Deus ele vai te medir de acordo com o potencial que você tem de se parecer com Cristo. Questão número 3. Está difícil a prova? Não. Pois é, vocês são muito inteligentes. Evidências de autorrejeição. Letra A, sensualidade e alegria. Letra B, dificuldade em amar e perfeccionismo. Letra C, humildade e domínio próprio. E tem uma letra D, máscaras e facilidade em amar. Só para dar uma confundida, né? Que tem tanta coisa aí, mas... Resposta é A, B, C ou D. Já? Qual é a resposta? B, dificuldade em amar e perfeccionismo. Tem uma outra coisa que você pode juntar isso, que é a sensualidade e máscaras, né? Juntando tudo isso, são sinais de quem não aceita, né? Quem é? Dificuldade da autoimagem. Questão número 4. É verdadeiro ou falso agora, tá? Um dos fundamentos para a autoaceitação. Deus é o nosso dono e, portanto, responsável pela nossa herança social. Não precisa pensar muito não. Você vai só botar V ou F, verdade ou falso. Qual a resposta? Verdadeiro, tá? Fundamento da autoaceitação não é autoestima, tá? Na Bíblia, a teologia. Deus, ele é o nosso dono e o nosso responsável. Vamos tirar a atenção um pouquinho? Vocês estão muito tensos, não sei porquê. Próxima questão. Questão 5. Resposta correta aos defeitos. Letra A, se possível, corrija-os. Letra B, oração de fé. Não resolveu, oração de fé. Letra C, não resolveu, aprenda a gloriar-se nos efeitos imutáveis. Letra D, todas são verdadeiras. Vou nem esperar isso aí. Qual a resposta? Letra D, muito bem. Juntando tudo isso, você vai ter as atitudes corretas para como glorificar a Deus. Vamos lá. Continuando a prova. Vocês estão muito bem, ó. Então, top mesmo. Vamos nessa. Questão de número 6. Vamos lá. Questão de número 6. Como gloriar-se nos defeitos imutáveis? Como gloriar-se nos defeitos imutáveis? Letra A. É uma marca de posse de Deus. B. Desenvolver qualidades exteriores. Ou C. Meio de não sermos servos melhores. Como que a gente se gloria? Como que a gente fica feliz com esses defeitos imutáveis? Será que é com a marca de posse de Deus? Desenvolver qualidades exteriores. Ou meio de não sermos servos melhores? Qual a resposta? A, B ou C? A, exatamente. Uma marca de posse de Deus, né? Foi Deus que quis assim. E aí você se gloria diante desses defeitos imutáveis e glorifica a Deus com isso. Beleza. Questão de número 7. Uma verdade aí sobre autoridade. Qual é a verdade aí sobre autoridade? Autoridade, letra A, nunca existiu e sempre existirá até no céu. B, é consequência do pecado. Ou C, autoridade é o princípio da autoridade faz parte da natureza de Deus. Responda aí, você e Deus, a sua prova. Eu sei, está na ponta da língua, eu sei. Qual é a resposta?
Letra C, uma verdade aí sobre autoridade, é que o princípio de autoridade faz parte da natureza de Deus. Exatamente. Sempre existiu e sempre vai existir. Questão de número 8. Por que Deus estabeleceu autoridade nas nossas vidas? Letra A. Deus estabeleceu autoridade para a gente crescer em orgulho e caráter. Letra B. Para nos proteger das orações. Ou letra C. Deus estabeleceu autoridade para a gente receber uma direção na nossa vida. Ela pegou ali. Para receber. Isso. Será que é para a gente crescer em orgulho, uma autoridade? Né? Será? Eu acho que é proteger das orações, né? Vai que é uma oração errada, né? Não sei. Não? Proteger das orações, não? Qual é a resposta? Resposta correta, C. Uma das coisas que Deus permitiu a autoridade na nossa vida é para a gente receber uma direção nessa nossa vida. Questão de número 9. É uma das perdas que sofremos quando nos rebelamos contra a autoridade. O nosso ministério não cresce, o nosso ministério não é prejudicado e cresce. Verdadeiro ou falso isso? Eles estão sabendo, eles estão bem na prova. Eu estou entendendo. Estão tão benevolentes hoje, eles estão... Será que é falso? Qual é a resposta, projeção? Me ajuda, projeção. Falso. Falso, exatamente. Na verdade é o contrário, né? É o contrário. O nosso ministério é prejudicado e não cresce. Isso aí. Questão de número 10. É uma das causas da rebeldia. Letra A. Nós achamos que não estamos sendo enganados. Tá? Vou repetir. Calma, né? Como é, Bebe? Ficou confuso. Vamos lá. É uma das causas da rebeldia. É uma causa de rebeldia. Primeiro, a gente acha que não está sendo enganado. Segundo, acho que não é nem causa isso aí, né? Consequência, talvez. Vamos lá. Enfim, vocês vão entender. Achamos que não estamos sendo enganados. B, o homem natural, o velho homem, a carnalidade, ela volta aí por conta da rebeldia. Ou C, por conta da rebeldia, é um espírito alegre e dócil. Você desenvolve um espírito alegre e dócil por conta da sua rebeldia. Olha que bacana. Ficou confusa essa pergunta? Ficou, né? Tá. Digamos aí que vocês marcam a letra B, só para, assim, não sei, né? Porque eu acho que é consequência da rebeldia, né? Consequência, a gente acha que está sendo enganado, né? Que não está sendo enganado. B, o homem natural, o velho homem, a carnalidade volta, né? Ou C, um espírito alegre, você desenvolve aí por consequência da rebeldia. Digamos aí que vocês marquem a B, que a gente vai já corrigir. Não sei, a gente vai já ver ali se está certo, se está errado, tá? Vamos ver. Qual é a resposta aí? Vê aí, projeção. Olha, parabéns! Cara, que incrível, parabéns. Letra B. Ficou confuso, né? Mas a letra B é a resposta. Você desenvolve aí, por conta da sua rebeldia, né? Você acaba o velho homem voltando. Aquele homem ali natural, aquele DNA pecaminoso que a gente nasce com ele. A nossa carnalidade, né? Volta diante da nossa rebeldia. Essas questões que estão meio confusas é culpa do líder da matéria, viu? Quem não errou nenhuma? Vocês se acham, né? Vou pedir para levantar a mão. Pois tu vai errar agora.
Ah, brincadeira. Ei, brincadeira, pô. Brincadeira. Ei, você de casa, é brincadeira. Questão, qual é a questão que tá, hein? 11. Questão número 11. Lá vai. Eita. Ixi. Eita. Ixi. Ixi, Maria. Vixe. Vão errar. Vão errar. Estrutura básica da autoridade. Nós temos aí duas colunas. Coluna ali, família, número 1, governo, número 2, igreja, número 3 e trabalho, número 4. Do outro lado, nós temos algumas colunas em branco, que você vai preencher. Empregador, será que é trabalho? Aí tu coloca 4. Líderes locais, será que é família? Será que é governo? Tu vai preencher conforme o número. Tem que ter uma sequência aí. Alguém não entendeu? Alguém não terminou? Tá, então vamos esperar. Vamos lá, vai dar certo. Pensa aí. Governo, será que é pai e mãe? Igreja. Quem terminou, levanta a mão. Ainda tem algumas pessoas aí que estão pensando. Vamos lá, até meio-dia a gente termina. Vai ter uma sequência aí, 4, 3, 2, 1... Alguma coisa vai ter aí. Alguém não terminou? Vamos corrigir então. Vamos lá. No 3, você vai me dizer a sequência que você colocou aí. Tá? Bem pausado, para todo mundo falar ao mesmo tempo. Lá vai. 1, 2, 3 e vai. 4, 2, 1, 3. Vocês têm certeza disso? Eu não acredito, não. 4, 2, 1, 3. É isso, Bruno? Projeção, coloca aí. Vocês vão me bater, é? Eu sei, inverteu. Você tá certo. Uma salva de palmas para você. Mais uma vez, isso é culpa do líder da matéria. Quem é líder da matéria, hein, Abebe? É tu, é eu, é? Oh, meu Deus. Perdão, meu povo, vocês acertaram, tá? Lembra do perdão? Próxima questão, questão de número 12. Passo a ser tomado quando a sua autoridade exige ação errada de você. Essa é muito difícil. O que eu tenho que fazer quando alguma autoridade pede para fazer algo contra a palavra do Senhor? O que eu faço? Letra A, não avaliar suas atitudes. Letra B, não apelar à autoridade. Ou letra C, sofrer por agir corretamente. Vocês já sabem a resposta? Ainda agora vocês sabiam. Eu estava errado, né? Vamos lá. Qual é a resposta certa? C, projeção. Perfeito. Sofrer por agir corretamente.
Questão de número 13. Tem alguém que já foi aí, não errou nenhuma. Tá indo embora? Top. Aprenderam. Definição de uma consciência pura. Saber que estou em paz diante de Deus, dos homens e em obediência à palavra. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vai, diante de... Faz aí, diante de... Você de casa, diante de Deus... Bate. Abre. Palavra. Questão de número 14. Benefícios de uma consciência limpa. Quais são os benefícios? Letra A. Sensatez, equilíbrio e facilidade de amar. Letra B. Ira, medo e respeito. Ou letra C. Inconstância e ausência de medo. Sem enrolação, vai. Qual é a resposta certa? Será? Projeção, letra A. Sensatez, equilíbrio e facilidade de amar. Questão número 15. Fatores que afetam positivamente a consciência. Letra A luz de Cristo. Letra B, obediência às autoridades. Letra C, o Espírito Santo. Letra D, todas são verdadeiras. Qual é a sua resposta? B? D de dado? Projeção, todas são verdadeiras. Muito bem. Vamos lá, chegamos na metade já, né? Então, aliás, passamos da metade, né? E eu acho que vocês vão tirar 10, ó. Lembra daqueles pontos lá? Ainda tem lá, tá? Questão número 16, vamos lá. Fatores que afetam negativamente a consciência. Letra A, ausência de acusação. Letra B, mansidão e respeito. Letra C, amigos errados. Letra D, sensatez e equilíbrio. Só pedi para vocês guardarem um, lembra? Qual é a resposta? Letra C, amigos errados. Tem outras coisas, com certeza. Mas esse aí, com certeza, influencia. Afinal, eles fazem parte do convívio. Questão número 17. Desculpa que impede ter uma consciência limpa. É a mais frequente. Vou fazer isso mais tarde. Não tenho tempo esses dias. Agora não. Essa afirmação é realmente a verdadeira ou falsa? Qual a resposta? Verdadeira, né? Não, isso não é prioridade para agora. Mas isso aí vai virando uma bola de neve. Vocês são muito bons, hein? Muito rápido. Questão número 18. Como obter uma consciência limpa? Letra A. Pedir perdão e perdoar. Letra B. Não pedir perdão e perdoar. Letra C. Pedir perdão e não perdoar. D. Nenhuma das anteriores. É só para confundir, né? Qual a resposta? Letra A, tem que ter esses dois, né? Os dois são necessários, eles se complementam. Questão número 19. Rapaz, já estamos acabando, ó. Princípio a ser considerado em relação
a pureza de consciência. Letra A. Distinguir entre sentimentos e verdadeiras ofensas. Letra B. Não pedir perdão somente da pessoa ofendida. Ou letra C. Confessar quase tudo. Tudo não, quase tudo. Pensem aí a resposta. Pensem a resposta. Não falem ainda. Pensem a resposta. Qual a resposta? Letra A. Muito bem. Vocês estão chegando na reta final, hein? Questão número 20. Em relação ao perdão, as emoções são controladas pelo velho homem. Nós, pelo Espírito Santo, podemos ter autocontrole e disciplina sobre as emoções. Verdadeiro ou falso? Qual a resposta? Qual a resposta? Verdadeira. Agora o Espírito Santo habita em você. Então você realmente não é mais dominado pela carne. Vamos lá. Questão de número 21. Um dos aspectos aí sobre perdão. Letra A. Não tomar atitude correta para a ofensa. B. Reconhece que a amargura é um direito nosso. Ou C. Perdão reconhece que o ofensor já começou a receber as consequências da ofensa. Pense aí na alternativa correta. Escreva no seu papel, vocês sozinho, e veja qual é a resposta correta. A, B ou C, não responda. Calma. Quem ainda não fez? Está pensando ainda? Todo mundo já fez? Qual a resposta correta? Letra C. Perdão reconhece que o ofensor já começou a receber as consequências da ofensa. Tá? Tinha uma ali que eu achei interessante. Só um comentário breve, né? Amargura é um direito nosso. Tem gente que gosta de sofrer, né? Deixa eu no meu momento de... Gosta. Não é isso que isso aqui fala, né? Questão de número 22. São consequências da amargura. Letra A. Consequências físicas e espirituais. B. Consequências emocionais e mentais. C. Consequências físicas e também multiplicação da amargura. Ou, letra D, todas aí são verdadeiras. Física, mental, emocional, espiritual e a multiplicação da amargura também é uma consequência lá da amargura. Veja aí qual é a alternativa correta. Qual a resposta certa? Letra D de dado, exatamente. Todas aí são consequências da amargura. A gente falou aqui sobre consequências físicas, né? Eu falei, aquele negócio lá que eu não sei nem o nome, né? Que vocês me ajudaram aí. Falamos sobre consequências espirituais, né? Às vezes a gente mexe com o espiritual do outro, a gente não consegue deixar que o outro ame a Deus de uma forma como Deus gostaria. Mas e consequência mental ou emocional? Está muito relacionada, né? Mental ou emocional. E aí, será que tem também? Tem muita, né? Muito. Nós demos os exemplos aqui sobre comparações, redes sociais. Lembra disso? Nós falamos sobre isso. Que às vezes você, por se comparar,
Eu falei até da parte de estética, né, das mulheres aí, que é comum, né, infelizmente, olham algum procedimento novo e é tudo bem fazer, tá? O problema é você se comparar com outra e não conseguir fazer. E isso acaba trazendo você para baixo, fica depressivo, fica doente mentalmente. Essas são as consequências de uma amargura. É você ver outra pessoa conseguindo fazer. Isso vai mexendo com o seu emocional, vai mexendo também com o seu mental. Né? E aí começa a tomar remédios, sem antes você tentar limpar a sua mente. E aí a gente entra em vários assuntos que vão se linkando. Consciência limpa, entra nessa parte de perdão, entra nessa parte de amargura. Então cuidado. Cuidado com o que você está colocando. Né? Está se alimentando ali. Porque isso acaba externalizando depois o que você é, o que você está fazendo. Isso pode ser prejudicial a você. Então cuidado. Essas consequências da amargura que a gente viu, é algo visível. A gente consegue ver isso. Nosso exemplo que a gente falou de Davi, ele definhava. E eu creio que ele definhava mesmo, pelo perdão que ele não concedeu lá, pelas coisas que ele foi fazendo. Beleza. Questão de número 23. A gente gosta de bater papo, né? Tá no meio da prova, a gente gosta de falar, né? Tá bom. Questão de número 23. São consequências espirituais da amargura. Incapacidade de amar a Deus é uma consequência. Dúvidas sobre a salvação é outra consequência. E obstáculo ao crescimento dos outros também é uma consequência. Essas três aí são consequências, verdadeiro ou falso? Coloque aí o que é a resposta que você acha correta na sua prova. Será que isso é verdadeiro? Será que isso é falso? Veja aí. Sem muita enrolação, qual a resposta certa? Exatamente, verdadeiro. Todas aí são consequências, né, espirituais da amargura. Questão de número 24. Como que nós desenvolvemos um espírito perdoador? Como que a gente faz isso? Letra A. Não agradecer a Deus pelo benefício que virá na nossa vida pela ofensa. A gente não agradece a Ele. B. Descobrir a qualidade que Deus quer colocar na nossa vida. Ou C. As duas aí, todas as alternativas estão verdadeiras. A, B ou C. Como que a gente desenvolve esse espírito perdoador? Tem alguém que ainda não fez? Está na dúvida? Qual a resposta certa? Letra B, exatamente. Você desenvolve esse espírito perdoador, lembrando também que Deus quer desenvolver uma qualidade na sua vida. Última questão. Questão de número 25. Quem aí está acertando tudo? Quem está acertando tudo? Rapaz, tem uma galera. Olha aí, tá doido, é? Top. Questão de número 25. Última questão da prova. Ainda sobre como desenvolver um espírito perdoador, a gente nunca deve esperar o sofrimento como uma parte normal da vida cristã. Isso está verdadeiro ou isso está falso, essa afirmação? Responda aí. A gente nunca deve esperar, nunca esperar o sofrimento como uma parte normal da vida cristã. Isso é verdadeiro ou é falso? E agora? E agora? Aí essa última foi difícil, né, professor? Tá difícil essa daí? Não. Quem não respondeu? Qual é a resposta? Falso. Falso, exatamente. É o contrário, né? Contrário. A gente deve esperar isso. A gente vai passar por isso em algum momento. E isso é normal
na vida de um cristão. Inclusive, se você passa ou vai passar ou já passou, é sinal de que você é filho de Deus e Ele está cuidando de você. Beleza. E agora? O que eu faço, Abebe? Agora, você vai contabilizar aí os seus acertos. Conte aí quantos foram os seus acertos, né? Eu creio que você teve mais acertos do que erro. Conte aí, são só 25 questões, dá para você contar rapidinho. Conte aí quantos acertos você fez. E aí, ó, você está com a sua folha, você vai colocar no lado direito, lá em cima, no canto superior direito da sua folha, quantos acertos você tem, tá? Coloque aí, faça um quadradinho, faça um... Sim, senhor, meu líder. Meu líder da matéria aqui, né? Você que não sabe. Você tem que colocar na sua prova aí o seu nome, legível, por favor. Seu nome, a sua matrícula do CENIB, não semi-matrícula, Bebe. Bote seu nome completo, então. Fica mais fácil, tá? Nome ou nome completo, matrícula do CENIB e o seu CENIB. O que é isso, Bebe? É o seu horário de CENIB. Primeiro CENIB é esse que você está fazendo, tá? Segundo CENIB, terceiro CENIB, quarto CENIB. É os horários aí de cada um CENIB. O seu é CENIB 1, primeiro CENIB. Coloque aí para a gente poder identificar a sua prova, tá? E lançar a sua nota ali daqui a pouco. Então coloque seu nome, matrícula, o seu CENIB, a sua nota que você viu aí, né? A sua quantidade de acertos que você teve. Pode colocar a projeção lá, a tabela aí. E aí, olha só, olha para mim, presta atenção aí. Olha os slides aí, ó. Você que acertou 25 questões, você tirou 10. Então coloque aí 10. Coloque aí 10 e faça um círculo bem grande indicando que você tirou 10, tá? Você que tirou 20, acertou 20 questões, por exemplo, você tirou 8. Então coloque aí 8. Tá? Além do 20 que você botou de número de acertos, coloque aí o número 8 na sua prova, tá? E circule aí, faça um quadradinho, enfim, indique aí que você tirou 8, tá? A Bebe, eu acertei 18 questões, você tirou 7.2. Ah, eu acertei 23, você tirou 9.2, tá? Tá aí na tabela indicando qual é a sua nota. Qual é a nota que você tirou? Entenderam? Tem alguém com dúvida? Tem alguém com dúvida? Aí vem o bônus, né? E o bônus, Abebe? Tem o bônus aí, olha aí, ó. Tá aí o bônus. Você que, por exemplo, tirou 9.2, acertou 23 questões, você ainda tem direito ao bônus lá, ó. Se você, como a gente falou, tem a apostila toda preenchida, organizada, bonitinha, que é praxe da 209 e de todas as outras aulas, você tem que ter isso guardadinho, você tem mais um ponto aí na sua nota. Ou seja, você que tirou 9.2 já está com 10, certo? Mas a Bebe, eu tirei 8.2, cara. Acertei lá 18, acho que foi isso, né? 7.2, 18, né? 18 questões. Você ainda tem direito a mais um ponto. Além do ponto da pasta organizadinha, se você veio em todas as aulas, não faltou nenhuma, você também tem direito a mais um ponto aí na sua prova. Eu fiz uma aula online, eu tive que viajar a trabalho, você não faltou, assistiu a aula, registrou sua presença lá no site, então você tem direito a mais um ponto, você não faltou, tá tudo certo, tá tudo certo. Todo mundo entendeu? Colocaram as notas aí? Agora você vai pegar a sua prova, tá? Você aí vai pegar a sua prova e vai passar tudo para esse lado daqui. Todo mundo vai passar para esse lado aqui. Os meus amigos ali do secretariado vão ajudar. Eles já estão aí pelos corredores, tá? Então passem todas as provas para cá. Tudo para o lado de lá. O pessoal lá da ponta passa para cá, o pessoal daqui passa para lá também. Só para esse lado.
Só para a sua esquerda aí. Para a sua esquerda. Se você precisa sair, agora saia, tá? Você pode sair, continuar a orientação de todas as aulas. Mas a nossa aula ainda não terminou. Então fique aí. Tá lá. Que nós ainda iremos ter um final. Porque nós precisamos ainda conversar um pouco sobre tudo isso que nós falamos durante essas 6 semanas que nós tivemos sobre princípios de vida. Rebeldia tem um preço. A amargura tem um preço. Consciência limpa, meu irmão. Consciência limpa não tem preço, mas uma suja tem um grande preço. Sabe quem sabe disso? Eu. Eu passei muito tempo da minha vida com uma consciência suja. Eu perdi tempo, eu perdi relacionamentos, eu deixei de seguir o Senhor por muito tempo por causa de uma consciência suja. Durante essas semanas, vocês tiveram muitos ensinamentos sobre princípios. A pergunta que não quer calar hoje, finalizando essa matéria, o que você, meu irmão, que está sentado aqui, vai fazer com esses ensinamentos? Nessa matéria, eu aprendi a me ver corretamente, do ponto de vista de Deus. Aprendi também como eu tenho que me relacionar com as minhas autoridades. Aprendi que é importante manter a consciência limpa, perdoando, pedindo perdão. E nenhuma dessas coisas são fáceis. Mas na minha vida, cada uma delas valeu muito a pena. E você? A gente está falando sobre uma consciência suja, sobre autoridades. E a gente vê aqui que não queremos só que isso fique no papel. O objetivo nosso, meu, do Renan, do E1, e de qualquer professor dessa matéria, a gente quer que isso saia do papel que você anotou, da prova que você estava nervoso em fazer. Como um dos nossos amigos diz, isso aqui, gente, é nada. É pó, se a gente não aplicar na nossa vida. O nosso desejo é que você saia de princípios de vida, aplicando esses princípios na sua vida. Deus já falou com cada um de vocês quem você deve perdoar, qual autoridade você deve responder, deve obedecer. Deus já vem falando. Esse é o nosso objetivo aqui em Princípios de Vida. João 13:12, ele diz assim: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Que você tenha um excelente domingo. Que você pratique o que essa Bíblia nos ensina. E até o próximo CENIB.